Você já reparou que alguns dos maiores artistas da história da música morreram exatamente aos 27 anos? Não é uma nem duas coincidências. Estamos falando de nomes gigantes, como Kurt Cobain, Amy Winehouse, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison. Todos eles partiram com a mesma idade. Jovens demais, talentosos demais e envolvidos em tragédias que marcaram o mundo da música para sempre. Neste vídeo, a gente vai mergulhar nas vidas e nas mortes de 10 artistas que perderam tudo, inclusive a própria vida, aos 27 anos. Prepare-se para histórias intensas, marcadas por genialidade, sofrimento e finais tão trágicos quanto misteriosos. Senta aí, ajusta o volume e vem comigo conhecer os bastidores sombrios dos 10 artistas que morreram com 27 anos. Por que tantos artistas influentes perderam suas vidas aos 27 anos? O que existe de tão fascinante ou até assustador nesse número? A teoria da maldição tomou força ao longo dos anos, mas as mortes não são apenas coincidências. Elas têm algo em comum: o peso da fama, a pressão da indústria, os excessos e as angústias existenciais que acompanham quem vive no centro dos holofotes. Vamos começar com um dos primeiros membros do clube, Robert Johnson, um dos maiores nomes do blues e inspiração direta para muitos músicos de rock. Conhecido pela sua técnica de guitarra única, Johnson criou o mito de que ele fez um pacto com o diabo em uma encruzilhada para adquirir seu talento sobrenatural. A sua morte, aos 27 anos, em 1938, ainda é um mistério. Muitos dizem que ele foi envenenado, possivelmente por um marido ciumento, mas a verdade nunca foi confirmada. A lenda de seu pacto com o diabo e sua morte prematura se entrelaçam, criando a primeira lenda associada ao número 27. Em 1970, o Clube dos 27 ganhou notoriedade com a morte de Jimi Hendrix, um dos maiores guitarristas de todos os tempos. Hendrix foi encontrado em seu apartamento, sufocado pelo próprio vômito após uma overdose de soníferos. Ele revolucionou a música com seu estilo ousado, mas seus vícios e a pressão de ser uma lenda viva o levaram a uma queda tão repentina quanto sua ascensão. Hendrix não era o único ícone a morrer naquela época. No mesmo ano, Janis Joplin, a voz rouca do blues e do rock, também foi encontrada morta por overdose de heroína, com 27 anos. Como Hendrix, Janis foi uma figura incompreendida e marcada por suas próprias batalhas internas. Mas sua morte, com a mesma idade, foi o ponto de partida para a associação fatal do número 27 à tragédia artística. No começo dos anos 70, o Clube dos 27 se expandiu ainda mais com a morte de Jim Morrison, o carismático vocalista do The Doors. Morrison morreu em 1971, aos 27 anos, em Paris, oficialmente por uma parada cardíaca. No entanto, até hoje, especula-se que ele tenha sido vítima de um abuso de drogas, ou até mesmo que tenha fingido sua própria morte para escapar da fama. Morrison sempre teve uma relação complicada com a mídia e com sua própria identidade pública. Como Hendrix e Joplin, ele viveu uma vida turbulenta, cheia de excessos, mas também cheia de genialidade criativa. Avançamos para os anos 90, quando a lenda do Clube dos 27 se consolidou de forma ainda mais dramática com a morte de Kurt Cobain, o líder do Nirvana. Cobain se tornou o rosto da geração grunge, o som de uma juventude que rejeitava as normas sociais e se sentia sufocada pelas expectativas de uma sociedade materialista. Cobain lutava com depressão, abuso de drogas e uma crescente frustração com a fama que ele tanto desejava, mas também tanto odiava. Em 1994, ele foi encontrado morto, com um tiro na cabeça. Seu suicídio é até hoje uma das mortes mais trágicas e discutidas do rock. Ele deixou uma carta, um legado musical profundo e uma legião de fãs que até hoje questionam as razões por trás de sua decisão fatal. Quer aprender a editar vídeos profissionais direto do seu celular? Então presta atenção! O curso Edição na Palma da Mão vai te ensinar o passo a passo, do zero, para criar capinhas incríveis, vinhetas, botões de inscrição para o seu canal e muito mais. Tudo sem precisar gastar com editor de vídeo. Se você quer dar aquele upgrade nas suas produções usando só o celular, essa é a sua chance. Bora transformar suas ideias em vídeos profissionais e começar a fazer dinheiro?
Link na descrição. No século XXI, a tragédia se repetiu com Amy Winehouse, uma das vozes mais potentes da música contemporânea. Em 2011, aos 27 anos, Amy foi encontrada morta em sua casa, vítima de uma intoxicação alcoólica. Ela tinha uma carreira promissora, mas os vícios, as relações conturbadas e a pressão de viver sob os olhos do público a consumiram rapidamente. Como Cobain, Joplin, Hendrix e Morrison, Amy Winehouse foi uma artista cujo talento se misturou com uma vida marcada por conflitos internos e externos. Sua morte trágica não foi uma coincidência, mas uma confirmação de um ciclo que parecia se repetir. Artistas brilhantes, jovens demais para morrer, mas tragicamente imersos em seus próprios demônios. Mas o Clube dos 27 não para por aí. Brian Jones, cofundador dos Rolling Stones, morreu em 1969, afogado em sua piscina. Acredita-se que o alcoolismo e as brigas com os outros membros da banda tenham contribuído para sua queda. Jones, com seus excessos e comportamentos erráticos, foi afastado da banda antes de sua morte, mas seu nome também ficou eternamente associado a essa triste coincidência. Kristen Pfaff, baixista da banda Hole, também perdeu a vida em 1994 com a mesma idade. Ela foi encontrada morta por overdose de heroína apenas 2 meses após a morte de Cobain. Ela e Cobain compartilhavam mais do que o amor pela música. Também compartilhavam os mesmos demônios pessoais. E não podemos esquecer de Jean-Michel Basquiat, um artista visual cuja obra impactou o mundo da arte moderna, mas que também sucumbiu aos vícios. Basquiat morreu em 1988, aos 27 anos, de overdose. Sua arte era carregada de angústia, e sua vida foi uma montanha-russa de altos criativos e baixos pessoais, o que fez de sua morte mais uma trágica adição ao Clube dos 27. O que fica depois de todas essas histórias? O que podemos aprender sobre o mistério do Clube dos 27? Talvez o mais importante seja entender que essas mortes não são apenas números ou datas marcadas no calendário. Elas representam vidas interrompidas no auge da criatividade, do talento, mas também da angústia e do sofrimento interno. O que muitos não percebem é que por trás das vozes que conquistaram o mundo, havia seres humanos lidando com pressões, vícios, dúvidas e o peso de uma fama que muitas vezes não foi escolha, mas algo imposto a eles. Artistas como Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, Kurt Cobain e Amy Winehouse brilharam de maneira intensa, mas suas trajetórias foram marcadas por altos e baixos profundos, que acabaram por definir o fim precoce de suas vidas. Mas será que, olhando para trás, devemos celebrar esses artistas apenas pela sua genialidade, ou devemos também reconhecer os preços que pagaram por essa genialidade? Devemos lembrar da fragilidade deles, como seres humanos, com as mesmas fraquezas que todos nós enfrentamos. E você, o que pensa sobre isso? Acredita que a fama pode ser uma prisão, ou é só uma série de trágicas coincidências? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe com seus amigos e inscreva-se no canal para mais histórias incríveis como essa. Não deixe de ativar o sininho para receber as notificações. Até o próximo vídeo.